Fala aí, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês aí, gente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Física Fácil, tá? Eu sou o professor Tavinho, também sou professor de Química e de Biologia, tá? Essas disciplinas aí eu leciono no presencial. Eu vou deixar aqui no link, na descrição desse vídeo, o link dos meus outros dois canais, tá? Justamente desse canal de Biologia e de Química, tá certo? Então, antes de iniciar essa aula, eu gostaria de pedir humildemente, né, que você aí clicasse, deixasse seu like, tá? Se inscrevesse no nosso canal, tá bom? E ativasse as notificações para que você não perca nenhuma aula, tá? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos tratar sobre esse tema, equilíbrio de um ponto material. Esse tipo de tema, ele é tratado com os alunos do ensino médio, tá? Então, se você está ali no primeiro ano do ensino médio, essa aula aqui ela é específica para você, tá bom? Gente, esse tema aqui da física trata de questões como quais são as forças que atuam sobre um corpo que está em repouso, sobre um corpo que está parado, sobre um corpo que está em equilíbrio estático, tá? Por exemplo, ó, por que que um equilibrista, ao andar na corda bamba, ele precisa do auxílio do guarda-chuva, né? Ou ele precisa de uma barra de ferro ou uma barra de madeira para se equilibrar, tá? Quais são as forças que estão atuando nesse equilibrista nesse exato momento? Então, são sobre esses temas aí que a gente vai conversar um pouquinho aqui agora, tá? Pessoal, para a gente entrar nesse tema de equilíbrio de um ponto material, nós temos que relembrar aí, trazer à nossa memória esse tema aqui, ó, decomposição de vetores, tá? Eu vou resgatar um pouquinho aqui. Se você é aluno do ensino médio e já está ali na metade do ano, né, do primeiro ano, você já viu esse conteúdo aqui, decomposição de vetores. Você também já deve ter visto lá no nono ano, tá? Então eu vou apenas relembrar com vocês, tá? Observem aqui, gente, ó, que eu tenho o vetor y, tá? E eu tenho o vetor x, tá bom? Esse vetor y, ele está apontando para cima e está na vertical. Esse vetor x, ele está apontando para a direita e está na horizontal, tá? É como se fosse assim, gente, ó. Eu tenho aqui uma caixa, tá certo? Uma caixa de sapatos. E aí, alguém está empurrando essa caixa de sapato para cima e uma outra pessoa está empurrando essa caixa de sapatos para a direita, tá? Para onde é que essa caixa de sapatos ela vai se mover? Ela vai se mover na diagonal, tá? Ó. Ao mesmo tempo que ela se move para cima, ela também se move para a direita, tá? Então, essa movimentação aqui da caixa eu chamo de vetor resultante. No caso, o vetor resultante aqui, ó, do vetor y e do vetor x, é esse nosso vetor v aqui, tá? Então, o vetor resultante da força está apontando para cima, tá? E na diagonal, tudo bem? Então, é assim que a gente faz a decomposição de vetores, tá certo? Esse conteúdo aqui é importante você relembrar, tá? Para a gente poder caminhar dentro dessa disciplina, tá certo? Pessoal, quando eu faço a consideração do componente da vertical, eu vou utilizar essa seguinte expressão aqui, ó. Eu vou utilizar o vetor v de y, tá? Ó. Esse vetor aqui, tá certo? Igual ao vetor resultante vezes o seno do ângulo, tá? Desse ângulo aqui, ó. Tudo bem? É assim que eu faço as considerações do componente na vertical, tá? Agora eu vou pintar de outra cor aqui, ó, o componente da horizontal, tá certo? Quando eu vou fazer menção, né, quando eu vou fazer análise do componente da horizontal, eu vou ter que considerar esse vetor aqui, ó, o v de x, tá? Que está justamente nesse eixo x aqui, ó, tá bom? Então, v de x vai ser igual ao vetor resultante, tá? Ó, vezes o cosseno do ângulo, tá bom? Então, calma aí, professor, vamos ver se eu entendi aqui, ó. Quando eu estiver considerando a componente vertical, eu vou considerar o seno do ângulo. E quando eu estiver na componente horizontal,
ou seja, considerando o eixo x, eu vou ter que considerar o cosseno do ângulo. É exatamente isso, tá? Tranquilo? Vamos dar em frente aqui o nosso estudo, ó. Deixa eu só apagar isso aqui bem rapidinho, tá? Prontinho, vamos lá. Pessoal, quando é que um corpo ele está em equilíbrio, tá? Ó, vamos lá. Para um ponto material estar em equilíbrio estático, ou seja, estar parado, a soma de suas projeções sobre os eixos perpendiculares e coplanares devem ser nulas. Rapaz, professor, você deu uma lida aí e eu não entendi foi nada, né? Calma aí, gente, vamos analisar aqui, ó. Percebam que essa bolinha aqui em laranja, tá, ó? Essa bolinha que tá pintada em laranja aqui, ó, ela está parada, tá? Está em equilíbrio estático, tá bom? O que é que isso significa, pessoal? Isso significa que eu tenho um vetor apontando para cima, tá? Ó. Tenho um vetor apontando para a direita, ou seja, tenho essas duas forças atuando sobre a bola. Porém, pessoal, com o mesmo módulo, eu tenho vetores contrários a esse, tá? E esses vetores, eles se anulam, tudo bem? Por exemplo, ó, eu tenho um vetor aqui, ó, F2 e tenho esse vetor F3, tá? Esse vetor F3, ele está anulando esse vetor F2. Se eu fosse adicionar módulos a esses vetores, eu poderia colocar aqui, ó, que o vetor F3, ele tem módulo, por exemplo, ó, de 30 newtons, tá? Eu poderia dizer também que o vetor F3, ele também teria módulo 30 newtons, tá certo? Isso faz com que esses vetores eles se anulem, ó. Os vetores se anulando, gente, o móvel ele fica em equilíbrio estático, tá? Então, o equilíbrio estático nada mais é do que isso. É quando as forças que estão sendo aplicadas sobre esse móvel ou sobre esse objeto, né, elas se anulam, tá bom? Isso faz com que eu não tenha vetor resultante, tá certo? E aí o móvel ele se mantém parado, se mantém em equilíbrio, tá? Nós vamos relembrar também, pessoal, o conceito de polias fixas, tá? Só para a gente relembrar aqui, ó. A polia fixa, gente, é justamente essa polia aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Essa polia aqui, tá? E ela é chamada de fixa porque ela está presa a um ponto fixo, que no caso é esse ponto pintado de preto aqui, tá? Qual é a função dessa polia, gente? Essa polia, ela vai mudar a direção e o sentido da força, tá? Então imagina comigo, ó, nesse momento aí você está com a caixa de sapatos no chão, tá certo? E você quer erguer essa caixa de sapatos. Qual seria o sentido da força que você iria aplicar e qual seria a direção? Ora, se você quer levantar a caixa de sapato, você teria que empurrar o sapato para cima, tá certo? Na vertical, tudo bem? Isso faria com que a caixa de sapato ela se erguesse, né? Mas aí quando eu faço uso da polia, gente, eu vou mudar o sentido da força, tá? Eu vou mudar o sentido e a direção da força aplicada. Em vez de puxar essa caixa para cima, eu vou puxar ela para baixo, tá certo? Então imagina que você está bem aqui, ó, tá? Vou te desenhar aqui, ó. Você vai pegar aqui na corda, tá? E vai erguer essa caixa aqui, tá certo? Para você erguer essa caixa, perceba que você não precisa puxar a caixa para cima. Como você está fazendo uso da polia, você vai puxar essa caixa para onde? Ó, para baixo, tá certo? Ao puxar para baixo, a caixa vai se erguer, tá certo? Então a polia fixa ela tem esse objetivo, tudo bem? De mudar o sentido e a direção da força que está sendo aplicada. Já a polia móvel, pessoal, nós temos uma pequena diferença, tá? Primeiro que a polia ela não é fixa, tá certo? A polia, como já se diz, ela é móvel, tá?
Observando aqui a imagem, qual das duas polias você diria que é a polia móvel? Ora, logo de cara, é essa polia aqui, gente, ó. Essa é a polia móvel, tá certo? Qual é a função da polia móvel? Ela reduz o peso da caixa por 2, tá? Então, ela reduz pela metade a força que eu deveria aplicar para poder erguer uma caixa, tudo bem? Então, vamos supor aqui, pessoal, que para eu erguer essa caixa P, eu preciso de uma força de 40 newtons, tá certo? Só que aí eu resolvi fazer uso da polia móvel. Então, em vez de aplicar uma força de 40 newtons, essa força ela vai ser reduzida pela metade, tá? Então, eu teria 40 dividido por 2, tá certo? Em vez de aplicar 40 newtons, eu aplicaria apenas 20 newtons para poder erguer essa caixa aí, tudo bem? Então, essa é a função da polia móvel, certo? Espero que vocês tenham entendido, tá? Eu trouxe aqui um exemplo, pessoal, para mostrar para vocês. Olha só. Utilizando-se de cordas ideais, dois garotos, exercendo forças de mesmo módulo, mantêm em equilíbrio um bloco A, como mostra a figura a seguir. Se a força de tração em cada corda tem intensidade de 20 newtons, a massa do bloco suspensa é. Eu gostaria que vocês, ao olhar essa imagem, percebessem que nós temos alguns vetores que estão atuando aqui nesse momento, gente. Ó. Percebam aqui comigo. Ó. Esse rapaz de vermelho aqui, ó, que nós vamos dar um nomezinho para ele, tá? Nós vamos chamar ele aqui de João, tá certo? Esse aqui é o João e esse camarada aqui é o Felipe. Pronto, perfeito. Perceba que o João, pessoal, ele está puxando essa caixa. Em qual sentido e em qual direção? Deixa eu voltar aqui, ó. Perceba que o João, ele está empurrando, né? Tá puxando a caixa nesse sentido aqui, ó, para cima, tá certo? Na diagonal. E o Felipe tá fazendo a mesma coisa, ó. Tá puxando essa caixa na diagonal e para cima, tá certo? Esse tipo de vetor na diagonal é familiar para vocês, gente? Vocês lembram que quando nós temos um vetor para cima na vertical e nós temos um vetor na horizontal para a direita, nós temos um vetor resultante aqui, ó, na diagonal, tá? Então, esse vetor de força que João e Felipe estão aplicando sobre essa caixa é justamente um vetor resultante de onde? De um vetor para cima na vertical, tá? Deixa eu colocar aqui a caneta. Então, nós temos um vetor de João para cima, aqui na vertical, e nós também temos um vetor de Felipe aqui para cima na vertical, tá certo? Ao mesmo passo que nós temos um vetor na horizontal aqui, ó, apontando para a direita, tá? E também nós temos um vetor na horizontal apontando aqui para a esquerda, tá certo? Então, vocês percebem que esses vetores de força que Felipe e João está aplicando é justamente o vetor resultante de quais vetores? Desse vetor na horizontal, que nós podemos chamar de V de x, tá? Vou colocar aqui, ó, vetor x. E desses vetores aqui na horizontal, que nós podemos chamar de vetor y, tá bom? De V de y. Tudo bem? E aí vocês me perguntam, Otávio, e agora? Como é que eu respondo essa questão, né? Então vamos lá, gente. Percebam que nós temos duas forças de tração sendo aplicadas sobre essa caixa, tá? Nós podemos representar a força de tração pela letrinha T, tá certo? Como são duas forças, nós podemos chamar, ó, de 2T, tá certo? Duas forças de tração sendo aplicadas sobre essa caixa, tudo bem? Lembre-se que a questão está perguntando, pessoal, qual é o peso da caixa. Então, o objetivo é que essa caixa ela seja erguida. Se o objetivo é que a caixa seja erguida, o que eu tenho que considerar aqui é o vetor y, tá? Logo, se eu tenho que considerar esse vetor y, eu não posso multiplicar pelo cosseno do ângulo, mas pelo seno do ângulo, tá?
Então eu digo ó, que 2t vezes o seno de x é igual ao peso da caixa. Tudo bem? Qual é o módulo dessa tração aqui, gente? Ó, tá bem aqui, ó, a questão já nos deu, tá? O módulo é 20. Então, 2 vezes 20 é igual a 40, tá? O seno de x, pessoal, é o seno desse ângulo aqui, ó, 30 graus, tá? O seno de 30 graus é 1/2, igual ao peso, tá? Aqui é interessante vocês lembrarem que o peso, pessoal, é a mesma coisa de que, ó, se vocês relembrarem aí os conteúdos passados, peso é igual a massa vezes a força da gravidade, tá? Então nós vamos ter que utilizar esse conceito aqui nessa formulazinha, tudo bem? Então vamos fazer aqui a divisão, ó. 40 vezes 1 é 40, dividido por 2 é igual a 20, tá certo? 20 é igual. P não é igual a massa vezes a gravidade? Então vamos lá, a massa é o que eu quero encontrar, tá? E a força da gravidade é 10. Chegando aqui, basta eu isolar esse M, ó. M é igual a 20 e o 10 passa dividindo. Se você tiver alguma dúvida, pessoal, de quem é que passa dividindo, tá? Só vocês lembrarem que sempre o número que está pertinho da letra aqui, ó, é que vai passar dividindo aqui. Vai ser o nosso denominador, tudo bem? Então, ó, se você chegar nesse momento e tiver alguma dúvida, eu aconselho que você faça o seguinte, ó. Vou te mostrar aqui bem direitinho, tá? Deixa eu colocar aqui na caneta novamente, olha só. Cheguei aqui, quero isolar um M e tenho dúvida de como isolar o M. Você primeiro coloca a letrinha, tá? Ó. Uau. Põe o tracinho, tá certo? E sem medo de errar, você olha para o número que está multiplicando a letra, tá? Esse número que está pertinho da letra. Você já coloca ele no denominador, tudo bem? Fazendo assim, ó, é impossível você errar, tá certo? E agora você coloca o 20 aqui em cima, ó. Tudo bem? Então nós temos 20 dividido por 10. Basta eu cancelar esse 0 com esse 0, ó. 2 dividido por 1 é igual a 2, tá? Então a massa da caixa A é exatamente 2 kg, tá certo? Fazendo com que o item correto seja o nosso item B. Fechou? Gente, espero que vocês tenham entendido aí a nossa aula, tá? Sobre o equilíbrio de um ponto material. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder todo mundo, tudo bem? Forte abraço e até a nossa próxima aula, gente.